Olá, eu sou Luciana Iglesias, fonoaudióloga, e hoje nós vamos falar sobre consciência fonológica. A consciência fonológica é uma habilidade que a gente desenvolve em pensar sobre a nossa língua. Então é uma habilidade metalinguística, pensar sobre a linguística. Toda vez que a gente desenvolve isso na criança, a gente aciona áreas auditivas e áreas fonológicas, porque a criança precisa pensar sobre os sons que ela mesma está produzindo, que ela mesma está articulando. Além de trabalhar isso, estimular essas duas áreas, a gente faz com que a criança acione a memória de trabalho. A memória de trabalho é como se fosse uma nuvem online, onde a gente armazena uma informação, mas logo ela vai embora. Então a gente tem que usar ela rápido para que ela não seja esquecida. No trabalho com a consciência fonológica, a gente acaba estimulando habilidades auditivas, habilidades fonológicas, memória de trabalho e também uma evocação de palavras. Então são áreas que precisam se integrar, fazer conexões e fazer com que esse cérebro seja cada vez mais rápido. A gente vai otimizando essas áreas da linguagem oral para que mais para frente ela vá utilizar isso na linguagem escrita. Existem inúmeros artigos científicos falando sobre as evidências do uso da consciência fonológica para alfabetização, para leitura, para que essa criança fique proficiente de leitura. Eu vou colocar alguns artigos aqui depois aqui na coluna para que vocês possam ler, tá bom? Hoje o meu objetivo com vocês é falar de uma habilidade da consciência fonológica. Cada vídeo, cada encontro que a gente tiver aqui, a gente vai falar de uma habilidade e eu vou colocar aqui algum exercício, alguma atividade prática que vocês possam pensar em fazer com os alunos. Então vamos só relembrar que a consciência fonológica ela é composta por 5 habilidades principais, que é rima, aliteração, consciência de palavras, consciência silábica e consciência fonêmica. Hoje nós vamos falar sobre rima. Então, eu trouxe aqui algumas cartinhas, tá? Nós não precisamos ter inúmeros materiais e comprar muita coisa. A gente precisa ter criatividade e pensar qual o objetivo que eu quero com isso. Para que eu trabalho a rima com a criança, Eu trouxe algumas cartinhas aqui para para vocês terem uma ideia de jogo. Mas a rima, a importância de trabalhar a rima é para que a criança consiga perceber a parte acústica mesmo da palavra. Então, ela tem que perceber a sílaba tônica. Na verdade, não é nem a sílaba tônica, é a vogal tônica. Toda vez que a criança pensar na rima, ela tem que pensar na palavra que ela vai falar, analisar a quantidade de sílabas que tem, pensar qual é a sílaba que é a mais forte, mais tônica da palavra, e além disso, qual é a vogal que é a tônica. E o resto da palavra tem que ser igual. Então, isso é uma habilidade que a gente desenvolve. Todos nós temos essa capacidade, mas a habilidade só pode ser desenvolvida. Então nós temos essa capacidade, mas precisamos desenvolver a habilidade, senão ela não acontece, certo? Quando eu faço isso com a criança, eu estou acionando várias áreas de linguagem oral, várias áreas áreas de processamento auditivo, para que ela possa, e também de memória de trabalho, para que ela possa armazenar tudo isso, juntar tudo isso e trazer a informação correta para mim. Então, aqui eu vou dar um exemplo de atividade, tá? Eu peguei um joguinho qualquer que tem figuras de animais. A gente pode trabalhar com lince, a gente pode trabalhar com o jogo da memória, com um jogo que a criança gosta, com um material que a criança gosta. Enfim, tendo as cartinhas, já fica um pouco mais divertido. O que eu acho interessante, principalmente na educação infantil, até também para os mais velhos, que a gente faça isso auditivamente, sem escrita. Então, por isso que se tiver a figura, que tenha a figura sem estar com escrito junto, porque a criança acaba ficando voltada para o escrito, para as letras, e isso atrapalha ela pensar sobre o som. Então, se eu tenho aqui leão, golfinho e tubarão, eu vou perguntar para a criança, o que rima com leão? Eu sempre tenho que dar, primeiramente, quando eu estou trabalhando com consciência fonológica, eu tenho que dar para a criança as alternativas, Então, eu primeiro quero que ela identifique
Então eu tenho lá o leão. O que rima com leão? Eu falo para ela golfinho ou tubarão, né? E aí ela vai, se ela não consegue, o que eu faço, né? Tem alguns professores que me perguntam, Sana, quando a criança não consegue? Quando ela não consegue, eu dou a dica visual para que ela consiga. Eu preciso que ela acerte. Sempre eu preciso que ela acerte. Então, de alguma forma, eu vou induzir esse acerto, tá? Começando com palavras oxítonas é o ideal. Sempre pé, né? Leão. Por quê? É mais fácil acusticamente, auditivamente eu perceber esse final, ele tá mais forte no final. Depois a gente pode ir para palavras paroxítonas e proparoxítonas, tá certo? Quanto mais eu desenvolvo essa habilidade, mais fácil vai ser no futuro quando ela for aprender sobre classificação tônica, por exemplo, né? Mais fácil ela perceber qual palavra vai ser acentuada. Então isso vai me ajudar muito. Outra brincadeira que a gente pode fazer, nome dos amigos da sala, nós vamos encontrar rimas. Às vezes não tem a rima, também é interessante quando não tem, né? Pensar como termina o nome do amigo e pensar qual outra palavra que pode combinar. Ou a gente pegar uma cartinha, foca e ficar tentando encontrar. Não consegui encontrar, tá muito difícil para a criança. Isso é produção, né? Aqui a gente estava falando de identificação de rima, aqui é produção. Então eu mostrei para ela, foca. Ela precisa produzir uma rima e para ela é difícil. O que eu posso fazer? Posso tirar o primeiro som, né? Então eu falo para ela, ó, foca. Se eu tirar o f e colocar o t, toca, isso. E se eu tirar o t e colocar o s, soca, existe essa palavra? É sempre importante a gente buscar o significado, se existe ou se não existe, porque aí eu também estou trabalhando vocabulário, também estou trabalhando linguagem, estou trabalhando repertório, né? Então quanto mais palavras ela tiver para foca, mais repertório, mais associação de ideias, eu vou trabalhando com ela, além da consciência da rima, o vocabulário, tá bom? As quadrinhas também, muito interessante, as quadrinhas que tem rima, as parlendas que tem rima, as músicas infantis, todas elas são rimadas. O importante é que a criança saiba o que você está trabalhando. Então, se você está cantando uma música com a criança que rima, que legal, estou trabalhando rima, muito bom. Então, vamos pensar, o que rima nessa música? Né? Então, sempre jogar isso para a criança, porque às vezes ela está cantando, borboletinha está na cozinha fazendo chocolate para a madrinha, mas ela não sabe. Ela percebe que tem uma sonoridade parecida, ela gosta dessa brincadeira, é divertida, é interessante, mas ela não entende isso. Então, é interessante falar. Borboletinha está na cozinha. O que rimou com borboletinha? E aí ela acha cozinha. Certo? Então, é muito importante que o professor pergunte para o aluno o que rimou nessa frase, o que rimou nesse poema, tá? Para ver se realmente essa criança está percebendo essa rima. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. Espero que tenham gostado. E na próxima, nós iremos falar sobre aliteração. Até lá!